Sabe o que eu estava pensando aqui, meus irmãos? Fiquei refletindo aqui. Se o diabo, se Satanás, tivesse um encontro com Deus agora para conversar a meu respeito. Lembra na passagem de Jó? A Bíblia diz que Satanás chegou até a Deus. E ele começou um diálogo com Deus a respeito de Jó. Irmãos. O diabo foi conversar com Deus a respeito de Jó. E eu fiquei aqui pensando agora. Se fosse eu, o que Deus falaria para o diabo de mim? Você já parou para pensar nisso? O que Deus falaria de você para Satanás? Irmãos, Deus falou de Jó para Satanás. A Bíblia diz que o Senhor pergunta para Satanás, de onde vens? E Satanás disse, de rodear a terra e passear por ela. Então, o Senhor vai dizer assim, tem visto o meu servo Jó? Olha Deus falando de Jó para Satanás. Meu servo, homem íntegro, reto, temente a Deus e foge do mal. Eita glória! E você sabe qual foi a única coisa que Satanás pôde falar de Jó? Que Jó era um adorador. Satanás não tinha nenhuma acusação contra Jó. Mas a única coisa que Satanás pôde dizer de Jó foi que Jó era adorador. Então Satanás disse assim, será que Jó adora de verdade? Então, meus irmãos, eu fiquei aqui perguntando. Em uma época em que a gente se preocupa tanto em o que as pessoas estão falando de nós. Porque o que as pessoas falam de nós? Aquilo que elas vê. Aquilo que elas vê. Mas o problema não é o que as pessoas vão falar de nós. O problema é o que Deus vai falar de nós. Porque Deus vê o que as pessoas não vê. Satanás não vai perguntar de você para pessoas. Ele vai perguntar de você para Deus. E o que Deus... Agora eu deixo essa pergunta para você, que foi a pergunta que eu fiquei aqui fazendo para mim mesmo nesse momento aqui refletindo. E eu fiquei pensando assim, Senhor, se o Senhor fosse falar de mim agora para Satanás, o que o Senhor iria falar de mim? Às vezes nós estamos tão preocupados, né, irmão, com o que as pessoas estão falando de nós, né? Mas na verdade o que nós deveríamos preocupar é o que Deus tem para falar de nós. O Deus que tudo vê. O Deus que conhece até o seu pensamento. O Deus que sonda a sua mente e esquadrinha o seu coração. Não é um Deus que só te vê falar bonito aqui na rede social. Não é um Deus que só te vê pregar bonito com o microfone na mão. Não, é um Deus que conhece o oculto e o escondido. É Ele que vai falar de você. É com o que Ele está falando de nós que nós temos que preocupar. Tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e foge do mal. E Satanás só pode dizer assim, ele te adora mesmo. É forte isso aqui, meus irmãos, para a gente refletir, amém? Essa é uma reflexão, uma meditação que o Senhor trouxe ao meu coração aqui nessa tarde. Eu louvo a Deus pelos irmãos, por todos que têm apoiado o nosso canal, todos que têm se inscrevido. Já somos mais de 1.100 inscritos, graças à sua ajuda, ao seu apoio. Eu agradeço sempre de todo o meu coração, irmãos, no nome de Jesus, a cada um dos irmãos que tem nos apoiado, que tem somado conosco, compartilhado nossos vídeos, deixado o seu joinha. Meus irmãos, eu queria pedir aqui, se você chegou até aqui nesse vídeo, se você está escutando agora aqui, aperta lá no joinha. Abaixo do vídeo tem um sinal de joinha. Se você quiser nos ajudar, nos apoiar, aperta no joinha, irmãos. Para nos apoiar, nos ajudar no nosso canal. Deixa um comentário. Deixa aí, se você quiser expressar uma opinião, uma dúvida, um pedido de oração, nós podemos estar orando aqui e fazendo menção do teu pedido no próximo vídeo aqui no nosso canal. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então medite nisso hoje. Se Satanás se encontrasse com Deus hoje, Deus fosse falar de você para Satanás, o que Deus falaria?
Devemos nos preocupar com isso, irmãos. Será que Deus te defenderia diante do acusador? Medite nisso. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Receba o abraço desse seu amigo e irmão em Cristo nessa tarde de sábado, em nome de Jesus.